luz péssima, não é? Luz bem péssima. Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este vídeo vai ser um bocadinho diferente porque eu vou estar a resolver aqui com vocês o Exame Nacional de Biologia deste ano, 2023. Para quem não me conhece, bem-vindos aqui ao canal, chamo-me Mariana. Estou no primeiro ano, aliás, acabei agora o primeiro ano de Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E vou então tentar aqui resolver o exame, comentar o exame. É uma coisa que eu agora vou tentar fazer ao longo dos anos porque, mais uma vez, se não me conhecem, eu quero ser professora de Biologia e Geologia, portanto acho que faz todo sentido eu começar a analisar aqui os exames nacionais. Portanto, vou gravar aqui a tela, vamos fazer isto se calhar por grupos. E é assim, eu tenho que já dizer só, em relação a estes grupos, irrita-me que os exames já não sejam como antes. Agora, desde que surgiu esta nova coisa das perguntas obrigatórias e opcionais e não sei o quê, já não há aquela cena de grupo 1, Geologia, grupo 2, Biologia, grupo 3, Geologia, grupo 4, Biologia. Não, agora é tipo, grupo 1 tem tanto Biologia como Geologia, vai até à pergunta 12. Ah não, vai até à pergunta, desculpa, 16. Depois tem o grupo 2, que mais uma vez também tem Biologia. Ah não, o grupo 2 é só Biologia. Depois o grupo 3 é Geologia. Isto é bué estranho, não sei. Não entendo, tipo, esta nova organização. Na minha cabeça isto não faz sentido nenhum e não sei se isto vai continuar assim. Se calhar é uma coisa bué picuinhas, mas não sei, na minha cabeça fazia mais sentido como as coisas estavam organizadas antes. Vamos começar aqui então a ver isto. Em relação a este primeiro grupo, a este texto, acho que não é um texto assim muito complicado de interpretar nem nada disso. Aliás, eu normalmente acho que os textos de Biologia são mais complicados de interpretar do que propriamente os de Geologia, porque normalmente os de Geologia é mais tipo mandar para ali factos sobre alguma cena, e neste caso era sobre o Parque Natural, como é que é? Parque Natural da Serra da Aira de Candeias, não é? Acho que é isso. Passando aqui para as perguntas, eu não quero que isto fique tipo com 2 horas, portanto eu obviamente não vou analisar tudo ao pormenor, vamos passar para as perguntas e depois eu vou aqui ao texto ver onde é que está a resposta à pergunta, não é? Eu também tenho vídeos aqui no canal com dicas para o exame, estou aqui com um projeto em mente para vos ajudar para o exame, portanto depois tudo o que é dicas e coisas mais específicas eu vou acabar por dar nesses vídeos. Então, temos aqui a primeira pergunta. A rocha que constitui o Monumento Nacional das Pegadas de Dinossauros da Serra da Aire permite inferir que há cerca de 170 milhões de anos a região corresponderia a... e depois temos várias hipóteses. Qual é que é então a rocha que eles estão a falar que surgiu, que tem cerca de 170 milhões de anos? Está aqui. São os calcários com bivalves e outros invertebrados. O que é que isto quer dizer? O que é que são basicamente rochas sedimentares biogénicas, não é? São aqueles calcários conquíferos, porque bivalves são o quê? São tipo mexilhões, esse tipo de coisas. É basicamente disso que estamos aqui a falar. Portanto, a pergunta, resumidamente, é qual é que é o ambiente ideal para a formação de um calcário conquífero, de uma rocha sedimentar biogénica. Bem, mudei aqui o ângulo para vocês me conseguirem ver melhor. Acho que assim estamos melhor. Este tipo de rochas sedimentares biogénicas formam-se em que condições? Normalmente em águas pouco profundas, junto à costa. Portanto, aqui tínhamos que excluir logo ambiente dunar, não faz sentido. Ambiente fluvial também não faz sentido. Estamos a falar principalmente de bivalves marinhos. Normalmente é numa zona junto à costa. Portanto, aqui realmente aquilo que faria mais sentido é em lagunas pouco profundas, não é? Que são os ambientes de sedimentação ideais para este tipo de rochas, portanto água salgada ou salobra, neste caso das lagunas, e pouca profundidade. Segunda pergunta, as pegadas do monumento natural são iconofósseis, portanto iconofósseis, fósseis que representam a atividade de seres vivos, não é? Associados à deslocação de saurópodes, a fossilização das pegadas ocorreu porque naquele local o ambiente de sedimentação tinha invadido o mesmo. Temos aqui basicamente uma pergunta sobre a formação de pegadas. Muito resumidamente é isto. Tentem, enquanto vocês estão a fazer o exame, simplificar as perguntas, simplificar os textos, simplificar aquilo que vos estão a pedir, porque vão ver que vai-se acabar por tornar muito mais fácil de responder àquilo que é pedido, não é? Portanto, vamos analisar a linha a linha. Estamos a falar de formação de pegadas. Naquele local o ambiente de sedimentação tinha elevado hidrodinamismo. Aquilo que se sabe sobre ambientes de sedimentação é que é exatamente o contrário, tem que haver pouco hidrodinamismo. Para alguma coisa se depositar, obviamente que tem que ser
num sítio calmo, não é? O que é sedimentação? É deposição de sedimentos. Se houver muito hidrodinamismo, se houver muito movimento, não vai poder ocorrer sedimentação. Após a passagem dos xarópodes, a sedimentação cessou durante muito tempo. A sedimentação cessou durante muito tempo, quer dizer que a sedimentação parou. Quando nós sabemos que para se formar pegadas, o que é que tem que acontecer? Tem que haver logo uma deposição rápida de sedimentos para que as pegadas se formem. Portanto, esta aqui também não poderia ser. Quando os xarópodes passam, os sedimentos não tinham sofrido diagênese. Ora, esta tem de ser a resposta correta. Porquê? Porque o que é a diagênese? É quando nós passamos de rochas sedimentares não consolidadas para rochas sedimentares consolidadas. Logo, e para se formar pegadas, obviamente que tem que ser em rochas sedimentares não consolidadas, não é? Porque senão o dinossauro não vai conseguir deixar a marca do pé na rocha. Normalmente as pegadas são em quê? Em zonas lamacentas, não é? Portanto, os sedimentos ainda não tinham sofrido diagênese. Mas vamos também ver aqui a última. Devido à deposição de sedimentos grosseiros, o molde das pegadas foi preservado. É exatamente ao contrário. Tem que ser a deposição de sedimentos finos para o molde ser preservado. Pergunta número 3. De acordo com os dados da figura 1, a falha do arrife é uma falha e depois temos várias opções. Eu esta aqui, acho que até vou utilizar aqui o meu iPad para conseguir fazer aqui anotações. E é também o que eu vos aconselho a fazer sempre que surgem estas perguntas de falhas normais e falhas inversas. Que é, a falha do arrife é esta falha aqui. Aquilo que eu vos aconselho a fazer sempre é olharem para o plano da falha e perceberem o que é que está em cima e o que é que está em baixo. Porque o que está em cima é sempre o teto e o que está em baixo é sempre o muro e é sempre o teto que anda em relação ao muro e nunca ao contrário. Portanto, o primeiro passo é fazer o que eu fiz aqui, que é assinalar que esta parte de cima é o teto e que esta parte de baixo é o muro. E dessa forma nós vamos conseguir perceber o que é que subiu e o que é que desceu. E neste caso é perceptível que o teto subiu em relação ao muro. Portanto, esta é uma falha inversa. E porquê? Esta foi a forma de eu decorar isto. Quando o teto sobe em relação ao muro, estamos a falar de uma falha inversa. Quando o teto desce em relação ao muro, estamos a falar de uma falha normal. Porque o que eu imagino sempre é, falha está ligado a tensões. E eu imagino uma casa com um teto, que está em cima sempre, não é? E um muro que está cá em baixo, normalmente. O que eu imagino sempre é tensão, tremor de terra, sismo. Ocorre um sismo. Numa situação normal, num sismo, o teto vai descer em relação ao muro. A casa vai cair, vai abaixo. Numa situação inversa, o teto vai subir em relação ao muro. Tipo, ocorre um tremor de terra e o teto ainda fica mais alto. É uma cena que não é normal. Foi assim que eu decorei. Portanto, neste caso, é uma falha inversa. E agora só tínhamos a opção A e a opção D para escolher. Na opção A temos inversa porque o teto desceu em relação ao muro. Ora, já sabemos que isso é ao contrário. Numa falha normal é que o teto desce em relação ao muro. Portanto, vamos à D, inversa, que resultou de um comportamento frágil das rochas. E obviamente que é esta, porque comportamento frágil estamos a falar de falhas. Comportamento dúctil, estamos a falar de dobras. É também um bocadinho ir pela lógica, não é? Frágil, falha. Dúctil, dobra. Agora, 4. Identifique, dentre as afirmações relativas ao Parque Natural das Serras da Aire e Candeeiros, as 3 afirmações corretas. Escreva na folha de resposta os números selecionados. Ok. Vamos analisar então frase a frase. As rochas mais antigas que afloram na região são do Paleozoico. Epá, olhando aqui para a imagem e mesmo lendo o texto, eu não estou, lá está, a analisar isto como deve ser, mas para isto ser uma análise como deve ser, eu deveria, obviamente, ler o texto todo, depois interpretar a imagem, etc. Mas olhando para aqui, eu não vejo rocha nenhuma do Paleozoico. Eu vejo rochas do Mesozoico e rochas do Cenozoico. Portanto, não vejo aqui rochas do Paleozoico. As rochas mais antigas não podem ser do Paleozoico. As características dos sedimentos existentes no fundo do polos de Miraminde contribuem para as frequentes inundações que aí ocorrem. Agora aqui já temos que ir ao texto.
temos que ir ao texto e vamos procurar por polos de Miraminde. Este polo é delimitado por vertentes abruptas, tem um fundo mais ou menos plano coberto por terra-roça, eles explicam-vos o que é terra-roça, é um solo de cor vermelha constituído por argilas e óxidos de ferro e está sujeito a inundações frequentes. Qual é que é a constituição deste solo? Argilas. O que é que nós sabemos sobre argilas? São impermeáveis. Logo, as características dos sedimentos existentes no fundo do polos de Miraminde contribuem para as frequentes inundações que ocorrem. Certo, porque porquê que há inundações? Porque a água não se consegue infiltrar nos sedimentos, porque os sedimentos são impermeáveis. Portanto, há inundações. Depois, 3. A nascente do rio Aviela está na zona de contacto entre as rochas do Jurássico e as rochas do Miocénico. Vamos lá ver onde é que está aqui na imagem a nascente do Alviela. Está aqui rochas do Jurássico e do Miocénico. Temos aqui Jurássico, são estes tijolinhos, Miocénico são as pintinhas. De facto, a nascente está na zona de contacto entre estas rochas do Jurássico e aqui as rochas do Miocénico. Portanto, é mais uma que está correta. Até agora temos a 2 e a 3. A sudoeste da nascente do rio Alviela afloram rochas formadas após a extinção dos dinossauros. A extinção dos dinossauros deu-se quando? Deu-se na passagem do Mesozoico para o Cenozoico. Foi aquela grande extinção que marcou o início de uma nova era. Portanto, se nós encontrarmos rochas do Cenozoico, sabemos que são rochas formadas após a extinção dos dinossauros. Certo? Certo. A sudeste da nascente do rio Alviela. Portanto, o rio Alviela está aqui, sudeste é para cá, não é? Sudeste está aqui, noroeste está para ali, sudeste é para cá. A sudeste temos rochas formadas após a extinção dos dinossauros. Temos rochas do Miocénio e do Paleogénico, que são rochas do Cenozoico. Portanto, de facto, temos rochas formadas após a extinção dos dinossauros, porque o Cenozoico é depois da extinção dos dinossauros. É a terceira que está correta, portanto já sabemos que a 5 não está correta, mas vamos ver na mesma a 5. A região de Amiais corresponde a um anticlinal, portanto esta zona aqui que vemos que de facto corresponde a uma dobra. Agora, esta coisa do anticlinal, sinforma, antiforma, né? Pronto, antiforma e sinforma acho que é fácil de perceber porque estamos a falar apenas da forma como está a dobra e não da idade dos estratos, não é? Portanto, antiforma é quando a dobra está assim, não é? Parece que faz um A, antiforma, e sinforma é ao contrário, não é? Pronto. Agora, isto dos termos já pode confundir um bocadinho mais. Porquê? Anticlinal é a parte mais antiga a estar na parte de dentro da dobra. E isso acontece quer a dobra esteja assim, portanto, a parte mais antiga tem que ser a que está aqui, quer a dobra esteja assim, a parte mais antiga tem que ser a que está aqui. Eu vou, obviamente, pôr imagens porque, pelos meus gestos, acho que não vai ser muito perceptível. Portanto, o que nós tínhamos que ver aqui era se esta parte central era mais antiga ou mais recente que esta parte aqui. E o que nós vemos é que isto aqui corresponde ao Paleogénico, enquanto que isto aqui corresponde ao Jurássico. Portanto, obviamente que a parte mais recente está na parte de dentro da dobra e a parte mais antiga está na parte de fora. Portanto, isto não é um anticlinal, é um sinclinal e é por isso que esta opção está errada. Em setembro, vocês provavelmente terão uma surpresa em relação à Biologia e Geologia e mais não vos digo. Uma coisa que provavelmente vos vai ajudar muito em exame. Só confirmar, eu tenho sempre medo que isto não esteja a gravar. Agora, exercício número 5. Associar a cada uma das rochas as características descritas na coluna 2. Cada um dos números deve ser associado apenas a uma letra e todos os números devem ser utilizados. Ler também muito bem estes exercícios, porque às vezes nós erramos porque não lemos, que é tipo, cada letra corresponde a um número, todos os números devem ser utilizados. Às vezes erramos por causa destas coisas e isso faz-nos logo perder imensos pontos. Escrever na folha de respostas cada letra seguida do número. Isto também é importante, porque eu lembro que uma professora me disse que se nós pusermos, por exemplo, os números e à frente das letras, ou seja, ao contrário do que eles estão a pedir, podemos ter a pergunta cortada por causa disto. Às vezes até pode estar certas as respostas, mas podemos ter a pergunta cortada por causa disso. Há pessoas que podem não aceitar corrigir algo que está ao contrário daquilo que era pedido no enunciado. Se isto é verdade ou não, não sei, mas eu sempre segui isso muito à regra. Apresenta frequente... Portanto, vamos ao calcar.
Apresenta frequentemente fósseis de seres marinhos. Acabámos de ver isto, não é? Que eram os tais bivalves e outros invertebrados naqueles calcários conquíferos. Portanto, de facto, isto corresponde a um calcário. Forma-se a partir de uma lava pouco viscosa. Não, estamos a falar aqui de rochas sedimentares, não estamos a falar de rochas magmáticas. Faz efervescência com os ácidos, sabemos que sim, não é? Que é típico do calcário. Apresenta textura folhada. Não estamos a falar de rochas sedimentares. Textura folhada, estamos a falar de quê? Rochas metamórficas. Resulta da recristalização de rochas pré-existentes. Não, estamos a falar mais uma vez de rochas metamórficas. Contém essencialmente minerais ferromagnesianos. Estamos a falar de quê? Rochas magmáticas. Resulta de um processo de diagênese, sem dúvida, porque estamos a falar de uma rocha sedimentar. Portanto, no caso do calcário, seria o 1, o 3 e o 7. Isto aqui é uma forma diferente de eles colocarem um exercício com características de rochas sedimentares, características de rochas metamórficas e características de rochas magmáticas. Gneiss, então, rocha metamórfica. A 1 já percebemos que é do calcário, forma-se a partir de uma lava pouco viscosa. Não. Faz efervescência com ácidos? Não. Apresenta textura foliada? Sim. Resulta da recristalização de rochas pré-existentes? Sim, não é? Duas características de rochas metamórficas. Contém essencialmente minerais ferromagnesianos? Não. Resulta de um processo de diagênese? Também já vimos que não. E o basalto, obviamente, que se vai formar a partir de uma lava pouco viscosa, não é? E contém essencialmente minerais ferromagnesianos. Agora, explique, referindo a litologia da região do Parque Nacional de Serra de Aires e Candeeiros, de que modo é que esta litologia contribui para a inexistência de cursos de água à superfície e, consequentemente, para o aparecimento de nascentes de rios na periferia do maciço. Até vou abrir aqui a correção. É tão importante quando vocês estão a estudar para o exame, vocês analisarem a forma como estão apresentados os critérios de correção, porque desta forma vocês vão saber como é que vão responder às perguntas de resposta aberta. Porque, como já devem ter percebido se estudaram para o exame, é tudo muito por tópicos. Portanto, aquilo que eu aconselho sempre é, quando vocês estão a responder a uma pergunta de resposta aberta, também pensarem vocês em que tópicos é que a vossa resposta teria que ter para ter a cotação toda. E depois fazem uma pergunta tendo em conta esses tópicos que vocês pensaram. Aqui neste caso, ao lerem a pergunta, tinham: eu só vou fazer isto para esta pergunta, para as outras não vou estar aqui tanto tempo a analisar. Mas vocês tinham: de que modo é que esta litologia contribui para a existência de cursos de água à superfície e, consequentemente, para o aparecimento de nascentes de rios na periferia? Isto está a gritar que são dois tópicos. Não é? Está a gritar que são dois tópicos, porque temos de que modo é que a litologia contribui e, consequentemente, aparecimento de nascentes de rios. Portanto, vocês têm que explicar primeiro porque é que a litologia contribui para a inexistência de cursos de água à superfície e porque é que depois surgem nascentes na periferia do maciço. E é exatamente depois esses dois tópicos que vão estar aqui. A inexistência de cursos de água à superfície, a explicação para este tópico está aqui no A. Infiltração da água que dá origem aos nascentes dos rios na periferia do maciço está aqui como o tópico B. Vocês têm que fazer isto enquanto estão a fazer o exame para terem certeza que não se esquecem de nada. Porque depois só apresentam um elemento, mesmo que com rigor científico, tem lá está metade da cotação. Se nem sequer é com rigor científico, tem 2 pontos, tem 1/4 da cotação. E agora, obviamente, que depois, para responderem a estes dois tópicos que vocês pensaram, também têm que ir ao texto e ir buscar algumas informações. O parque é formado pelas serras de Aires e Candeeiros e pelos planaltos de Santo António e São Mamede. Estas elevações são separadas por depressões originadas por grandes fraturas. Uma destas depressões tem vertentes abruptas, lá está, com as argilas e está sujeito a inundações frequentes. Não possui cursos de água à superfície, no entanto a região constitui um dos maiores relatórios de água subterrânea do nosso país, cujas nascentes... Ou seja, aqui é-nos dito que não há cursos de água à superfície, no entanto há reservatórios de água subterrânea. E em cima estávamos a dizer, há grandes fraturas no maciço. Ou seja, os calcários têm fraturas onde a água se vai infiltrar. E por isso é que não há cursos
à superfície, porque a água se vai infiltrar nos calcários. É o caso oposto à questão que nós tínhamos visto das argilas, que por serem rochas impermeáveis, não permitiam que a água se infiltrasse e, portanto, havia muitas inundações. E depois, obviamente, que esta infiltração vai dar origem às nascentes nas periferias do maciço, porque a água vai circular no interior do maciço e, ao atingir a periferia, vai dar origem às nascentes. E depois, obviamente, que essa água que circula no interior do maciço, ao atingir a periferia, vai dar origem às nascentes. Porque a água, quando encontra um ponto em que finalmente pode... E agora vou aqui utilizar palavras muito pouco científicas, né, malta? Não se esqueçam que eu estou a resolver este exame também um bocado como aluna, como é óbvio, porque eu não sei tudo. Estou a resolver este exame também na perspectiva de aluna e a usar termos simples e coisas simples para vos ajudar, né? Mas a água finalmente encontra liberdade para poder formar a nascente, como exemplo da nascente que vemos aqui do Aviela. Basicamente esta era a resposta à pergunta. Tinham que ir buscar informação ao texto, tinham que perceber porque é que não há cursos de água à superfície, perceber que a seguir estava a resposta, não é? Reservatórios de água doce subterrânea, ou seja, essa água está no subterrâneo, é por isso que não está à superfície. Porquê que ela está no subterrâneo? Porque os calcários têm fraturas, como dizia anteriormente. Tem que interpretar muito bem aquilo que vos é dito no texto. E às vezes, e é óbvio, nestas perguntas são aquelas que normalmente a malta se espalha mais porque é o mais complicado a interpretar, enquanto que as escolhas múltiplas muitas vezes é respostas diretas da matéria que vocês estudaram e quando não é diretas é, lá está, não é muito difícil chegar à resposta porque é só pensar mesmo diretamente o que é que eles vos estão a perguntar. Portanto, este grupo, que não é grupo, era apenas texto 1, está feito. Vamos agora aqui ao texto 2, que já é perguntas sobre biologia. Já é perguntas sobre biologia, mas também tem a ver com o Parque Natural da Serra da Eira Candeeiros. Temos aqui logo uma pergunta sobre interações geosfera, hidrosfera, geosfera, hidrosfera, biosfera. Que normalmente não são perguntas muito difíceis, são perguntas que, pelo menos até agora, eu acho que são dadas aos alunos, porque não é muito difícil vocês perceberem as relações que existem entre os vários subsistemas terrestres. Agora, eles dão-nos aqui 3 tópicos para vocês estabelecerem estas interações e eu acho que este tópico está um bocado estranho. Porquê? Porque eles dizem-vos que em relação a este parque o logótipo é um morcego estilizado. E primeiro eu vi este meme no Twitter e eu ri-me imenso, porque eu também não sabia o que é que raio é um morcego estilizado. Tipo, para mim era este meme, percebem? Depois é que eu fui perceber que morcego estilizado é basicamente... Eles estão-vos a dizer que o logótipo é o desenho de um morcego. Obviamente não corresponde a um morcego real, não é? Obviamente não corresponde. Eu até vos vou mostrar aqui, porque eu fui pesquisar qual é que era o logótipo do parque. E o logótipo do parque é este, estão a ver? Isto é um morcego estilizado. Obviamente que não é uma representação fidedigna de um morcego. É apenas para dizer que existem muitos morcegos naquele parque e, portanto, o morcego é um animal característico do Parque Natural das Serras da Eira Candeeiros. É tipo mascote, digamos assim. Isso é que é um morcego estilizado, é um morcego que é representado apenas através de traços, de desenhos e não através de uma representação realista. Portanto, fica aqui se vocês também não sabiam, como eu. Eu acho que esse tópico está um bocado estranho, parece que é um bocado, não sei, não faz muito sentido. Fazia mais sentido colocarem como tópico existem morcegos naquele parque, não é? Porque essa é a componente biosfera que vocês vão ter que relacionar com a geosfera, que é o calcário, é a litologia predominante, como já tínhamos visto no texto anterior, e hidrosfera, que é a água das nascentes, possui elevada concentração de íons cálcio e bicarbonato. Isto é uma dica também boa neste tipo de perguntas, é vocês perceberem qual é que é a componente biosfera, qual é que é a componente geosfera, qual é que é a componente hidrosfera, para depois poderem relacionar as 3. Neste caso, indo ao texto, vocês conseguiam pouca informação para esta pergunta, a não ser aqui nesta frase importante que é: nas suas numerosas grutas, nas numerosas grutas do parque, abriga-se uma grande diversidade de seres vivos de que se destacam os morcegos cavernícolas. Portanto, temos aqui informação que estes morcegos do parque vivem em cavernas, em grutas. E depois vocês tinham que pensar, e como é que se formam as grutas? Como é que se formam as grutas? Elevada concentração de íons cálcio e bicarbonato.
precipitação destes compostos. É como se formam as grutas. Estão a ver a imagem de formação de grutas na vossa mente, que está nos manuais, que vocês falaram. Tipo, isto sai quase sempre, é sempre muito importante vocês terem em mente, é calcário em água, dissolução de íons de cálcio e bicarbonato. E depois a precipitação pode levar à formação de grutas. É tipo processo básico de formação de grutas e é muito importante vocês terem isto em mente, e basicamente era assim que vocês relacionavam estas três coisas. É, o calcário é a litologia predominante, a água vai dissolver o calcário, vamos ter íons de cálcio e bicarbonato, quando se dá a precipitação formam-se grutas e estas grutas são o habitat de morcegos. Portanto, aqui nós tínhamos mais uma vez quantos tópicos? 3 tópicos. Tínhamos que dizer o que é que acontece. Aqui neste caso poderíamos ter só 2, que é relacionar geosfera e hidrosfera e depois hidrosfera e biosfera, na realidade. Mas de qualquer maneira, tínhamos que mencionar 3 pontos, tínhamos que utilizar 3 tópicos que eles nos estão aqui a apresentar. Portanto, indo aqui aos critérios de correção, só para perceber. E exato, como estão a ver, aqui estão 2 tópicos, exatamente porque basta vocês, quando vocês estão a relacionar 3 coisas, é relacionar 2 e depois relacionar as outras 2 e estão a relacionar as 3, não é? Na região predominam calcários, que por dissolução dão origem à água com elevadas concentrações do íon cálcio e íon bicarbonato. A dissolução do calcário dá origem a grutas que servem de habitat aos morcegos cavernícolas. Nem tinham que especificar muito mais. Isto bastava para vocês poderem responder à pergunta. Portanto, de facto, eu acho que esta pergunta não era muito complicada. Também vi no Twitter, mais uma vez, o Twitter é a minha fonte de entretenimento e quando eu quero saber como é que correram os exames eu vou ao Twitter. E eu vi no Twitter pessoas a dizer como assim, acho que era isto, como assim a relação entre a hidrosfera e a biosfera não é que os morcegos bebem água. Tipo, malta, claro que nós conseguimos inventar e arranjar bué de interações entre biosfera, hidrosfera, geosfera e hidrosfera. Obviamente que há muitas formas de relacionar o que eles nos estão a pedir. Agora, vocês têm que ter em conta o contexto, têm que ter em conta o texto. E claramente que aqui eram estas as interações que eles estavam a pedir. Vocês têm que ter em conta aquilo que vos é dito, não é? Como é óbvio, isto não era uma pergunta em que vocês pudessem propriamente inventar. Já volto, porque a câmera está a ficar sem bateria e eu já volto para nós continuarmos aqui a rolar o exame. Este vídeo vai ficar enorme, já estou a sentir. Considerando o processo de fermentação de espermatozoides, pode afirmar-se que estas células apresentam. Portanto, processo de formação de espermatozoides, estamos a falar do processo de formação de gametas em animais. Logo, o processo que origina os gametas nos animais é o quê? Meiose, estamos a falar de meiose. Pode afirmar-se que estas células apresentam cromossomos homólogos como resultado de uma meiose pré-gamética, 1/4 da quantidade de DNA, comparativamente com a das células em G2, cromossomos recombinados como resultado de uma meiose pós-zigótica, metade da quantidade de DNA comparativamente com as células em metáfase 1. Pode afirmar-se que estas células apresentam cromossomas homólogos. Na meiose dá-se a separação dos cromossomos homólogos, portanto os gametas já não vão ter os cromossomos homólogos, porque eles vão ter N cromossomas, vão ter metade da quantidade de cromossomas que as células que os originaram. Portanto, esta aqui excluímos. 1/4 da quantidade de DNA comparativamente com a das células em G2 ou metade da quantidade de DNA comparativamente à das células em metáfase 1. Vai ser esta aqui a nossa dúvida. Porquê é que também excluímos a C? Porque estamos a falar de cromossomas recombinados como resultado de uma meiose pós-zigótica. Cromossomas recombinados até podia ser, porque ocorre crossing over na meiose. Agora, como resultado de uma meiose pós-zigótica, a meiose nos animais é pré-gamética e não pós-zigótica, portanto esta aqui também tínhamos que excluir. Agora, será que é 1/4 ou metade da quantidade de DNA? E até vou abrir aqui um gráficozinho. E estes gráficos são super importantes de saber, tanto na mitose como na meiose. Como vocês conseguem aqui ver, quando chegamos ao final da meiose, as células vão ter 1/4 da quantidade de DNA quando comparadas às células em G2. Porque estamos a falar na interfase, naquilo que ocorre antes da meiose 1, não é? Comparadas à metáfase 1, que é o que diz na hipótese D, elas também vão ter 1/4 e não metade da quantidade de DNA. E, portanto, aqui sem dúvida nenhuma que seria então a resposta D,
é basicamente ter em mente o gráfico, é basicamente pensar no que é que acontece na meiose, o que acontece na meiose 1 e o que acontece na meiose 2, lembrar-nos que não há interfase entre a meiose 1 e a meiose 2, lembrar-nos do que é que ocorre na meiose, que é ficarmos reduzidos a metade do número de cromossomas, passarmos de 2N para N. Para tal, estando aqui no 2N, tem que ocorrer replicação do DNA, ficamos com o dobro da informação genética. Depois voltamos aos 2N que tínhamos inicialmente porque se deu a separação dos cromossomas homólogos, mas ocorre ainda uma segunda divisão, a meiose 2, que leva a que fiquemos com metade da informação que tínhamos inicialmente, metade do número de cromossomas que tínhamos inicialmente. Eu ainda estou aqui para a pergunta 9. Isto é aquela pergunta... Não, ainda não é. Ainda não é a pergunta do impulso nervoso, que isso é a pergunta 10, que malta. Eu vou-vos explicar. Eu nunca percebi se o impulso nervoso sai ou não. Tipo, de repente, acho que ele passou a sair outra vez, porque durante muito tempo não saí impulso nervoso. Inclusive, eu posso-vos dizer que não dei impulso nervoso no secundário. Eu lembro-me que a professora, tipo, chegámos meio ali ao final do ano e ela disse: este impulso nervoso, tipo, já não sai. Deu assim umas noções boas gerais, mas nem deu bem, portanto eu nunca cheguei a dar impulso nervoso e eu próprio não sei se sou a melhor pessoa para vos explicar esta questão, mas já percebi que agora o impulso nervoso voltou a sair e eu realmente, como tive a dar explicações, eu fui ver aquelas aprendizagens essenciais e falava do impulso nervoso e eu acho que me confundia. Isto apanhou um bocado de surpresa, não vou negar. E posso já dizer que a minha opinião geral em relação ao exame, porque eu já o estive a fazer, não é? Antes de gravar este vídeo, eu não achei um exame bem difícil, acho que foi um exame acessível. Simplesmente achei que... eu concordo com aquilo que também disseram no Twitter, acho que é muita geologia e pouca biologia, e não sei o conceito nenhum daqueles conceitões que é tipo super importante tu saberes biologia, tipo fotossíntese, respiração aeróbia, xilema, floema, sabem? Tipo aqueles conceitos que é suposto tu saberes, tipo, não sei nada dessas coisas, portanto eu acredito que isso possa ter sido bom para algumas pessoas que têm mais dificuldade nisso. Agora, para outras pode ter sido mau, porque se calhar focaram-se muito em estudar essa parte, deixaram o resto um bocado de lado, tipo o impulso nervoso, e depois se calhar pode ter corrido mal. Por isso é que eu acho que as respostas foram tão discrepantes. Pelo que eu vi, houve pessoas a quem correu super bem e houve pessoas a quem correu super mal, portanto... Enfim. Considerando a composição e estrutura molecular das toxinas, pode-se afirmar que estas são. Aqui no texto, porquê? Porque isto fala-nos de uma cobra venenosa, em que o veneno é rico numa neurotoxina, a 3-FTX, que é o quê? Um polipéptido de cadeia curta. Se é um polipéptido de cadeia curta, é o quê? Prótidos. Estamos a falar de prótidos, em que monómeros são o quê? Aminoácidos, polímeros são péptidos, polipéptidos, proteínas, né? Portanto, são de facto biomoléculas cujos monómeros apresentam um grupo fosfato. Os monómeros são os aminoácidos. Os aminoácidos apresentam um grupo quê? Um grupo amina e um grupo carboxilo. Não apresentam um grupo fosfato. Onde é que falamos em grupo fosfato? Nos nucleótidos, portanto, não. Macromoléculas formadas exclusivamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Os prótidos são as únicas biomoléculas que são quaternárias, ou seja, têm carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Portanto, também está excluída. Polímeros de aminoácidos unidos por ligações glicosídicas. Ligações glicosídicas é para os glicídios, estamos a falar de prótidos, portanto, são ligações peptídicas, o resto estaria bem. D. Compostos orgânicos quaternários, lá está, com ligações peptídicas entre monómeros. Temos aqui a nossa resposta. Vamos então à tal pergunta, malta, à tal pergunta. No organismo das presas, as neurotoxinas 3-FTX presentes no veneno das cobras impedem o quê? Portanto, diz-nos aqui que estas neurotoxinas, o que é que elas fazem? Inibem os receptores de acetilcolina nas junções neuromusculares. A acetilcolina é um neurotransmissor. Portanto, o que elas vão fazer é impedir o quê? Impedir, faz sentido que seja a opção C. Elas vão impedir a difusão facilitada do sódio, porque
passam 3 sódios para fora da membrana, 2 potássios para dentro da membrana. Por inibição da abertura dos canais iónicos da membrana pós-sináptica. Por inibição da abertura dos canais iónicos da membrana pós-sináptica. Mais uma vez eu vou referir, isto é my interpretation, porque eu não sei assim, tipo, ainda tenho que estudar isto a fundo, tipo, quero ver este estudo realmente, porque foi uma coisa que eu não dei, lá está. Nós temos sempre um neurónio pré-sináptico, que é o que emite o impulso nervoso, e o que recebe, que é o pós-sináptico, né? Pronto. Se a membrana do neurónio pós-sináptico é inibida, o impulso nervoso não vai do neurónio pré-sináptico para o pós-sináptico. E como vocês estão a ver aqui no texto, estou a gravar isto pós-produção porque sinto que faltou alguma explicação naquilo que eu estava a dizer. Aquilo que estas neurotoxinas fazem é impedir os receptores à acetilcolina nas junções neuromusculares. Ou seja, elas não impedem o impulso nervoso e sim a recepção desse impulso nervoso nas junções neuromusculares. Portanto, o que vai ser impedido sempre na membrana pós-sináptica e não na membrana pré-sináptica, como está aqui a dizer. E como está também aqui a dizer. Esta era a única que estava cientificamente correta, mas não faz sentido, porque o que é inibido é na membrana pós-sináptica, e em relação às outras duas, elas estavam cientificamente incorretas, porque temos aqui passagem passiva do íon sódio, é uma passagem ativa, porque temos gastos de energia, e temos a difusão do íon potássio ao longo do oxónio contra o gradiente de concentração, é falso, porque é a favor do gradiente de concentração. Eu acho que a pergunta mais, sinceramente, foi a pergunta mais difícil do exame. Tipo, eu a fazer achei a pergunta mais difícil do exame. Eu realmente tive que ir pesquisar um bocado para perceber isto. Se eu percebi, está aqui a resposta. Qualquer coisa também, os comentários estão abertos para vocês darem as vossas opiniões, dizerem alguma coisa que não concordem, meterem dúvidas que eu possa tentar esclarecer. Estamos aqui numa de troca, estão a perceber? Numa de troca. Associe cada uma das descrições relativas a moléculas intervenientes na síntese proteica apresentadas na coluna 1 à designação correspondente na coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número. Ok. Polímero de aminoácidos responsável pela transcrição do gene. Um polímero responsável pela transcrição do gene, estamos a falar do quê, malta? Estamos a falar da RNA polimerase, que é aquela que vai ajudar a que o DNA seja transcrito em RNA mensageiro. Não faria sentido mais nenhuma das que estão aqui, porque DNA polimerase tem a ver com a replicação. RNA de transferência é aquele que vai levar os anticodões. RNA mensageiro, então, ainda menos sentido faz, porque ele não é responsável pela transcrição, ele é o resultado da transcrição. E RNA ribossómico vai ser constituinte dos ribossomos, portanto, só podia mesmo ser esta opção. Molécula que possui a sequência de nucleótidos complementares de um codão, já sabemos que é então o RNA transferência que leva os anticodões. Molécula cuja sequência de nucleótidos determina a estrutura primária de uma proteína. Estamos a falar o quê? De RNA mensageiro. Isto porquê? Porque é ele que vai conter informação para a formação da proteína, não é? É ele que vai ter a informação necessária, que vai ter os codões. A cada um dos codões presentes no RNA mensageiro vai corresponder um aminoácido que vai formar então a nossa proteína. Explica em que medida a inoculação de veneno rica em neurotoxinas por parte das cobras no organismo das presas interfere na produção de energia. Para isso, tínhamos que ler mesmo a última frase do texto, que é: a acetilcolina é o neurotransmissor responsável pela contração muscular, nomeadamente dos músculos respiratórios. Portanto, se estes neurotransmissores vão inibir os receptores da acetilcolina nas junções neuromusculares, eles vão fazer o quê? Vão fazer com que os músculos respiratórios não trabalhem tão bem, vão fazer com que a respiração seja menos eficiente, vão fazer com que menos oxigênio chegue ao organismo e, portanto, menos oxigênio vai chegar às células e, portanto, menos energia é produzida. É tão simples quanto isto. É uma sequência de acontecimentos que vocês pensam na vossa cabeça assim, escrevem em tópicos e depois fazem um texto
todo bonitinho. Até vamos abrir aqui os critérios para perceber a resposta deles. As neurotoxinas inibem os receptores à acetilcolina nas células moleculares das presas. Ir ao texto buscar esta informação. A paralisia dos músculos respiratórios reduz a quantidade de oxigênio no sangue ou a quantidade de oxigênio captada. A menor quantidade de oxigênio que chega às células conduz a uma diminuição da produção de energia. Voltando aqui então ao nosso exame, temos aqui texto 3. Texto 3, em que estamos novamente a falar de morcegos, porque queremos perceber de que modo é que a estrutura dos olivais é uma experiência, um estudo, sai sempre um estudo qualquer, de que modo é que a estrutura dos olivais afeta a ocorrência de morcegos e a eficácia no controlo de pragas. Portanto, nós temos três tipos de estrutura de olivais. Temos os olivais tradicionais, os intensivos e os superintensivos. E realizou-se um estudo em que os resultados estão aqui nesta tabelinha, para perceber de que forma é que a estrutura dos olivais e ao longo das várias estações do ano poderia condicionar a ação dos morcegos, principalmente no controle de pragas, e temos aqui a praga em específico que eles queriam perceber se era eliminada ou não pelos morcegos ao longo do ano. Portanto, foram utilizadas duas espécies de morcegos e foram contadas quantas espécies de morcegos é que se viam nos olivais ao longo do ano. E foi também analisado em conjunto o número de indivíduos desta praga capturados nas armadilhas. Se estes indivíduos eram capturados nas armadilhas, eram indivíduos que não eram eliminados pelos morcegos. Portanto, se temos muitos indivíduos nas armadilhas, é porque houve pouca... se temos muitos indivíduos nas armadilhas, é porque houve pouca ação por parte dos morcegos. De um modo geral, é isto que temos aqui neste estudo. Vamos agora ver aqui as perguntinhas. Temos aqui mais uma daquelas em que temos várias afirmações e temos que escolher as três verdadeiras, não é? Temos visto que o IAF tem gostado muito deste tipo de perguntas. Os níveis de atividade dos morcegos aumentam à medida que os olivais tradicionais são substituídos por olivais superintensivos. Ou seja, temos que perceber aqui, para perceber a atividade dos morcegos, é se há mais pragas ou menos pragas quando passamos dos olivais tradicionais para os olivais superintensivos. E tanto na primavera, como no verão, como no outono, nós vemos que superintensivos dá-se um aumento até bastante significativo das pragas apanhadas em armadilhas. Isso significa que a atividade dos morcegos reduz, porque os morcegos não vão capturar e eliminar tantas pragas como nos olivais tradicionais. Portanto, os níveis de atividade dos morcegos aumentam quando substituímos olivais tradicionais por olivais superintensivos. É falso, é exatamente o contrário. Nos olivais com estrutura tradicional, a atividade das duas espécies de morcegos varia em sentidos opostos. Isto significa que uma das espécies vai aumentar e outra vai diminuir, da minha interpretação. Portanto, olhando só para os olivais com estrutura tradicional... Houve aqui um corte, mas basicamente olhando só para os olivais com estrutura tradicional e comparando as duas espécies, conseguimos ver que ao longo do ano há uma que está sempre a diminuir, 668, 649, 429, e há outra que aumenta no verão e depois diminui no outono. Portanto, para a frase ser verdadeira, esta tinha que diminuir e a segunda tinha que aumentar. Mas não, a segunda não aumenta continuamente, aumenta no verão e depois no outono desce outra vez. Ok. Nos olivais tradicionais, a capacidade de controle da praga pelos morcegos é máxima, e isso é óbvio porque conseguimos ver, comparando estação a estação, que a época que o olival em que há menos pragas capturadas em armadilhas é sempre o olival tradicional. 194, 700, 400, 200, 500, 400, 100, 300 e aqui temos 170. Portanto, nos olivais tradicionais a capacidade de controle é sempre máxima. A segunda espécie de morcegos tem maior atividade no verão do que no outono. E de facto vemos que há muito mais morcegos no verão do que no outono desta segunda espécie. E depois, a análise da tabela 1 permite prever a disponibilidade de alimento para os morcegos. Sim, porque nós conseguimos perceber os morcegos se alimentaram ou não
das pragas. Eu penso que seja nesse sentido. Avançando para as outras perguntas, que eu acho que são um bocadinho mais claras. De acordo com o objetivo do estudo, uma das variáveis dependentes é... E depois temos a distância entre as árvores, a estação do ano, a área das copas, a atividade dos morcegos. É assim, variável dependente, e ponham isto na vossa cabeça que vocês vão conseguir responder sempre a este tipo de perguntas. Variável independente é aquilo que nós fazemos de diferente no estudo. E a variável dependente vai ser aquilo que depende do que nós fizemos no estudo, da variável independente. Se decorarem isto, mesmo que depois haja tipo, variações nos vários estudos e experiências, vocês vão conseguir chegar à resposta. Variável independente somos nós que variamos alguma coisa para perceber outra coisa. E a variável dependente é aquilo que muda consoante o que nós mudamos. Portanto, aqui, a variável independente, as coisas que nós estamos a mudar, são obviamente o quê? São as estruturas dos olivais. O que é que depois vai depender das estruturas dos olivais, daquilo que nós mudamos? É a atividade dos morcegos, é o número de indivíduos desta praga capturados nas armadilhas. Portanto, é perceber se os morcegos tiveram mais atividade ou menos atividade, conseguiram ou não tratar desta praga. Portanto, a resposta aqui seria a D, porque a variável dependente é aquela que depende da independente, é aquela que depende da alteração que nós fizemos. Para além disso, a distância entre as árvores e a área das copas são coisas que eu penso que nem são variáveis, são coisas constantes. A distância entre as árvores, a área das copas e as estações do ano são variáveis impostas por nós, são variáveis independentes, porque a distância entre as árvores e qual é que era a outra? E a área das copas são coisas que nós variamos nas três estruturas dos olivais. E a estação do ano também somos nós que estamos a monitorizar em diferentes estações do ano para perceber como é que isso afeta a atividade dos seres vivos. Que impacto é que as estações do ano têm na atividade dos morcegos. Portanto, mais uma vez, são três variáveis independentes, enquanto que a atividade dos morcegos é uma variável dependente porque depende destas todas. Percebem? Se decorarem isto que eu vos disse, vocês vão acertar estes exercícios sempre. Diz respeito às categorias taxonómicas, os morcegos, eu nem vou me atrever a dizer estes nomes, pertencem. Ora, muito bem, analisando aqui percebemos o quê? Que eles pertencem ao mesmo género. Porque como é que são compostos os nomes científicos? Género mais epíteto específico. Se a primeira palavra damos os nomes é igual, eles pertencem ao mesmo género. Pertencem ao mesmo género, eles pertencem a todos os outros grupos taxonómicos que estão para cima, só não vão pertencer o quê? À mesma espécie. Não é? Portanto, eles vão pertencer ao mesmo filo, ao mesmo reino, ao mesmo filo, à mesma classe, à mesma ordem, à mesma família e ao mesmo género, só não vão pertencer à mesma espécie. Por isso é que aqui a resposta é ao mesmo género e à mesma classe. A resposta C. Ao mesmo filo e não à mesma classe? Não. À mesma ordem, à mesma família? Não. À mesma espécie e à mesma família? Não, porque eles não pertencem à mesma espécie. Pode-se afirmar que as asas de uma das espécies de morcegos e da praga resultaram de uma evolução e agora é convergente ou divergente. E é por isto que, enquanto eu estive a dar explicações, eu insisti muito nisto. Vocês não precisam de saber dizer estes nomes. Mas às vezes, enquanto estão a fazer o exame, é bom, e mesmo ao longo do texto, ao longo das tabelas, ao longo dos exercícios, é bom colocarem uma setinha em que é que os nomes referem, principalmente naqueles textos de biologia que têm muitos nomes comuns de muitas coisas diferentes, porque obviamente que tu não vais saber de cor que Pipistrellus culi e Pripilistellus pygmaeus são morcegos, são espécies de morcegos, tu não fazes a mínima ideia. Portanto, colocar aqui uma setinha a dizer que isto é espécie de morcego e que isto é a praga ajuda, não é? Porque uma pessoa distraída, se calhar ia ler isto e como não ia perceber que um refere-se a um morcego e outro refere-se a uma praga, achava que eram duas espécies de morcego. E não são duas espécies de morcego, ou duas espécies de outra coisa qualquer, não sei. Alguém que não tivesse a ler isto atentamente. E isto é muito importante, porquê? Porque ele está-nos a perguntar, olhando para as asas de uma praga, que é o quê? Que é um inseto, né? A traça da oliveira, e a olhar para as asas de um morcego, o que é que nós conseguimos tirar de conclusão em termos de evolução? Porque são estruturas parecidas, não é? São estruturas que têm a mesma função, ligadas a animais completamente diferentes, não é? Um morcego é um mamífero.
um inseto é um artrópode. Em termos de evolução, eles estão em sítios completamente diferentes. Eles claramente que não têm o mesmo ancestral. Portanto, a evolução nunca pode ser divergente, de partir de um ancestral e depois seguir caminhos diferentes. Não, são estruturas parecidas que vêm de sítios completamente diferentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que foram exercidas as mesmas pressões seletivas sobre animais completamente diferentes e, portanto, eles acabaram por ficar com órgãos parecidos como as asas, não é? Mas vindo de sítios completamente diferentes. Portanto, estas asas são estruturas análogas, porque são parecidas, mas vêm de sítios diferentes. E a evolução é, obviamente, convergente, não é? Se vocês pensarem, vem de um ancestral comum e partiu para sítios diferentes? Ou partiu de sítios diferentes e pressões seletivas fizeram com que estes dois organismos tivessem órgãos que se assemelham. Portanto, aqui obviamente que estamos a falar de uma evolução convergente, sendo as asas destes dois animais estruturas análogas, órgãos análogos. Vamos então aqui para o grupo 2. Eu gostei muito deste grupo. Sabem porquê? Porque eu fiz exatamente esta experiência com a cebola. Eu não lembro se foi com a cebola. Foi com a cebola ou não foi? Agora não tenho a certeza. Mas fiz exatamente esta experiência na faculdade. E inclusive eu mostrei-a. Ai, malta, peço desculpa. Então não é que eu não estava a gravar a tela. Houve aqui um momento em que a gravação de tela deve ter sido outra que não a que eu estava a gravar neste momento, porque eu esqueci-me de gravar a tela. Enfim, aqueles problemas técnicos que nós adoramos. Mas eu fiz exatamente esta experiência na faculdade e eu mostrei-a enquanto estava a dar explicação. Acho que está para aqui. Olhem aqui, pá. Enquanto estava a explicar a mitose, isto foram fotos tiradas por mim, no meu microscópio. Vocês podem ver, estão completamente diferentes daquelas que estão no exame, não é? A esperteza aqui da pessoa, o jeitinho da pessoa para atividades laboratoriais é incrível. Eu mostrei estas 4 imagens exatamente para ela tentar perceber o que era a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Portanto, a pergunta número 1, para ordenar estas etapas, começando pela interfase. Este aqui ainda tinha mais uma etapa do que só as 4 da mitose, porque tinha a interfase. Por isso era só perceber qual destas que estavam assinaladas é que tinha as coisas ainda sem estarem condensadas, não é? Porque na prófase dá-se a condensação da cromatina, não é? Portanto, obviamente que a interfase era A e nós tínhamos que começar pela A. Depois então, isto dá para ver visualmente isto a acontecer. Depois então temos na prófase em que está tudo ali a condensar-se. Na metáfase que é, vemos os cromossomas todos alinhadinhos. Depois na C temos a anáfase em que vemos os cromatídeos irmãos a separarem-se, não é? E depois na B temos já a telófase em que já está a célula a preparar depois para a citocinese. E já respondi um bocado aqui à pergunta número 2, que é porque é que nós utilizamos o corante, não é? Nós utilizamos o corante, obviamente, para evidenciar a cromatina, porque o que nós queremos ver numa divisão mitótica é o material genético. É aquilo que está a acontecer aos cromossomas, a separação dos cromatídeos irmãos, é isso que nós queremos ver. Nós não queremos ver o fuso acromático, os centríolos ou o citoplasma. Depois, esta pergunta achei interessante porque não costuma sair muito perguntas sobre a microscopia e é aqui que eu acho que aquelas pessoas que vão fazer o exame e nunca tiveram biologia, alunos externos, podem ter dificuldade, não é? Porque não é propriamente uma coisa que tu estudes enquanto estás a estudar para o exame. E às vezes surgem estas surpresas. Porque alguém que nunca mexeu no microscópio, alguém que não teve atividades práticas, calhar não conseguiria fazer esta pergunta. Mas vamos lá. A microscopia da figura 3 foi obtida utilizando a objetiva de 40. E temos aqui um último ponto, aqui nesta experiência, que nos diz que o microscópio tinha uma ampliação total de 400 vezes. Ampliação total é o quê? Multiplicar a objetiva pela ocular. Portanto, se eles nos estão a dizer que a ampliação total é de 400 vezes e se a objetiva utilizada é de 40 vezes, a ocular é quanto? É 10 vezes. Isso já nos exclui aqui uma opção que é a C. Ocular com ampliação de 5 vezes. Não, é 10 vezes. A objetiva de 10 vezes permite observar um menor número de células do que a objetiva utilizada. Se a objetiva utilizada foi de 40, a objetiva de 40 aproxima muito mais, não é, do que a objetiva de 10. E nós, ao aproximar uma coisa, vamos ver muito menos células
do que numa coisa que não está tão próxima, não é? Isto é lógica, faz sentido. Portanto, a A não podia ser, não é? A abertura do diafragma permite observar um maior número de células. O diafragma não tem nada a ver com observar um maior ou menor número de células, porque isto tem a ver com a luz, com a regulação da luz. Portanto, nada a ver. Já excluímos a C, portanto só poderia ser a D, que é as imagens obtidas são ampliadas e duplamente invertidas relativamente às células. Isto é aquela questão do microscópio, da imagem ser, microscópio óptico, da imagem ser virtual, invertida e ampliada, que é tipo as 3 características do microscópio óptico. Nas células da cebola, ao longo do processo de divisão celular observado, portanto mitose, ocorre replicação conservativa de moléculas de DNA. Não sabemos que a replicação é semi-conservativa. Citocinese por fusão de vesículas golgianas. Seria esta a opção correta. Porquê? Porque sabemos que cebola é um vegetal, não é? Portanto, a citocinese dá-se através da fusão de vesículas golgianas que vão formar aquele fragmoplasto, não é? Porque, obviamente, a divisão não é tão fácil como nas células animais, em que a única coisa que temos que reconstituir é a membrana celular, não é? Aqui temos uma parede celular. A citocinese não pode ser de igual forma para células vegetais e para células animais. Mas olhando aqui para as outras opções, para a C e para a D, temos emparelhamento de cromossomos homólogos e duplicação do número de cromossomas. Estamos a falar de um processo de divisão celular que é a mitose, portanto, emparelhamento de cromossomos homólogos não faz sentido. O que vai acontecer é a separação de cromatídeos irmãos e não de cromossomos homólogos. E duplicação do número de cromossomas também não faz sentido, porque na mitose mantém-se o número de cromossomas. Não há duplicação nem redução. Explique de que modo, em termos relacionados com o crescimento das plantas, a etapa de divisão celular designada como anáfase contribui para a formação de células filhas geneticamente iguais. Portanto, tecidos relacionados com o crescimento de plantas, mitose, crescimento celular. A etapa de divisão celular designada como anáfase, portanto, em que se dá a separação dos cromatídeos irmãos, de que modo é que essa etapa contribui para a formação de células filhas geneticamente iguais. Temos que pensar aqui o quê? Temos que pensar que na mitose há uma célula que dá origem a duas células geneticamente iguais. Isto porquê? Porque na anáfase dá-se a separação de cromatídeos irmãos esses que são geneticamente iguais. Portanto, as duas células resultantes da célula inicial vão ser geneticamente iguais porque os cromatídeos de uma vão ser iguais aos cromatídeos da outra, não é? É basicamente isto que vocês tinham que explicar. Não há aqui a junção de cromossomas de diferentes progenitores em que ainda pode ocorrer crossing over. Não há nada disso. Portanto, as células filhas são geneticamente iguais. Vamos abrir aqui só os critérios. Eu gosto sempre de abrir para vermos exatamente os tópicos que eles gostam que vocês digam. Portanto, em cada cromossoma, os cromatídeos irmãos são geneticamente iguais. Os centrómeros rompem-se, e estamos a falar do que é que acontece na anáfase. Vocês tinham que dizer, se eles estão a pedir especificamente a anáfase, vocês tinham que dizer o que é que ocorre na anáfase. Entretanto, os meus vídeos vão ser para o file e eu estou só a ficar sem memória no computador. Portanto, as gravações de tela vão ter que ser feitas posteriormente à gravação deste vídeo. Mas pronto. Os cromatídeos irmãos vão para polos opostos da célula, na anáfase, não é? E formam-se dois conjuntos geneticamente iguais de cromossomas que irão constituir os núcleos das células filhas. Basicamente é isto. É aquele tipo de conceitos que eu acho que nós sabemos tão bem, porque já estamos super habituados a ouvir o que é que acontece na mitose, o que é que acontece na anáfase, mas depois às vezes não temos esta facilidade de meter aquilo que sabemos na nossa cabeça no papel, e isso é super importante nos exames de biologia. Vamos então para o último grupo, para o grupo 3, por isso vou abrir aqui isto em tela cheia, se bem que neste momento já não tenho memória, se calhar eu vou abrir aqui no iPad. Temos aqui então um textinho sobre a Islândia, sobre o vulcão que há na Islândia. Eu também vi bué de memes sobre este vulcão, sobre o nome do vulcão, porque, malta, este nome, tipo, é normal que seja difícil de escrever o nome do vulcão. Aqui já estamos a ter acesso às respostas, não é? Aparece aqui um textinho sobre então a ilha, não é? Sobre a Islândia.
Há cerca de 2,6 milhões de anos, extensos glaciares cobriram a Islândia, pelo que o nível médio da água do mar era inferior ao atual. Malta, se estamos a falar de glaciares, gelo, o nível vai ser inferior, não é? Porque o gelo é transformar o gelo em água por volta à subida do nível, que é tipo um dos problemas que está a acontecer atualmente, não é? Se há muitos glaciares, há o contrário. Água que foi transformada em gelo. Processo de solidificação. Portanto, o nível baixou. Não sei se a minha explicação fez sentido, mas pronto. Na minha cabeça isto é óbvio, mas depois eu sei que há coisas que não são assim tão óbvias, não é? Para toda a gente. Na ilha, os processos erosivos levaram à acumulação de grande quantidade de sedimentos que se depositaram maioritariamente nas planícies costeiras do... Vocês aqui tinham que olhar para o mapa, tinham que perceber, eu fiz até aqui este esquema, tinham que perceber o que aqui é norte, este, oeste e sul, né? Neste caso, olhando para aqui, nós estamos a ver que o norte está a aumentar para cima, portanto para cima é o norte, para ali é o oeste. Portanto, o contrário será o oeste, que é aqui, o sul em baixo. Basicamente foi assim que eu pensei. Portanto, os tais sedimentos que eles estão aqui a falar são estes sedimentos recentes, que são estas bolinhas, e o sítio onde nós encontramos mais bolinhas é aqui no sul, não é? Se para ali temos o norte, aqui é o sul, daí aqui ser o 3. Depois, tendo em conta o contexto tectónico da Islândia, o magma que consolida lentamente em profundidade tende a dar origem preferencialmente a... Portanto, o magma que consolida lentamente em profundidade tende a dar origem. Nós tínhamos que ir ao texto e tínhamos que ver esta frase aqui que eu sublinhei, que é: as rochas são maioritariamente pobres em sílica. Portanto, são rochas pobres em sílica, resultantes, portanto, de magmas básicos que consolidam em profundidade. Logo, estamos a falar, obviamente, de gabbro. Granito é uma rocha tónica, portanto, consolida em profundidade, é verdade, mas resulta de um magma ácido e não de um magma pobre em sílica. O diorito, apesar de também consolidar em profundidade, resulta de um magma intermédio, portanto, não é um magma pobre em sílica. Portanto, aqui teria que ser o gabbro, que de facto é um magma, resulta de um magma basáltico, de um magma pobre em sílica, mas consolida em profundidade. Na ilha, atualmente, o fluxo térmico é inferior, semelhante ou superior ao que se verifica na Irlanda. Se a ilha é atravessada por um rift, não é? Temos aqui no mapa, isto é a Islândia, é a ilha, a Irlanda é aqui o C. Se esta ilha está a ser atravessada por um rift, obviamente que vai ter um fluxo térmico muito maior do que a Irlanda, não é? É óbvio, portanto a resposta aqui é de facto superior. Depois, identifique, dentre das afirmações relacionadas com a geologia da Islândia, as 3 afirmações corretas. Na ilha existem manifestações de vulcanismo secundário. Pá, isto é ir ao texto e está aqui logo escancarada a resposta, que é erupções, fumarolas, nascentes termais, geysers. Temos aqui, isto é quase que um manual de biologia a todas as opções de vulcanismo secundário, não é? Portanto, obviamente que a ilha tem de facto muito vulcanismo secundário associado. No noroeste da Islândia, o grau geotérmico é inferior ao verificado na península de Reykjanes. Mais uma vez, eu não sei se estou a dizer estes nomes bem. Portanto, a península de Reykjanes, como eu assinalei, está aqui. Se a península está aqui, o noroeste é onde? É aqui nesta zona, certo? Tendo em conta o que eu fiz, o noroeste será aqui. O que é o grau geotérmico? É olhar para a palavra. Grau geotérmico. É quantos metros nós precisamos de ir em profundidade para que a temperatura aumente 1 grau. Grau geotérmico. Se fosse o gradiente, era ao contrário. Quantos graus é que aumenta a temperatura em profundidade, não é? Portanto, é a taxa de aumento da temperatura em profundidade. É o aumento da temperatura considerando uma distância específica. Nesta zona, obviamente que a temperatura vai ser muito mais baixa do que nesta zona, porque temos aqui o quê? O rift.
rift, estamos ao pé de rift, estamos em altas temperaturas. Portanto, aqui vamos precisar de descer muito menos para a temperatura aumentar 1 grau. E aqui vamos precisar de descer muito mais para a temperatura aumentar 1 grau. Portanto, o grau geotérmico aqui vai ser muito maior que o grau geotérmico aqui. E por isso é que esta afirmação está errada. O grau geotérmico é inferior, não, o grau geotérmico é superior, porque vamos ter que andar muito mais em profundidade para que a temperatura aumente 1 grau. Na Islândia, os sismos de maior magnitude estão relacionados com a atividade vulcânica. A resposta também está escancarada no texto, que é: todos os dias ocorrem numerosos sismos. Os de maior magnitude são raros e estão relacionados com processos tectónicos. Portanto, não tem nada a ver com a atividade vulcânica, e sim com processos tectónicos. No vulcão Krafla devem ter ocorrido episódios de atividade vulcânica explosiva. Temos que ir ao texto mais uma vez, temos que ir à parte onde fala sobre o vulcão Krafla. Temos aqui a indicação de que em determinados locais da caldeira, rochas com cerca de 75% de sílica. A maior parte são rochas pobres em sílica, rochas originárias do magma basáltico. Mas há uma parte com rochas com 75% de sílica. Rochas com 75% de sílica são rochas associadas a magma ácido. São rochas provenientes de quê? De vulcanismo explosivo. Portanto, devem ter ocorrido de facto episódios de vulcanismo explosivo, porque temos ali uma zona de magma ácido. Depois, na Islândia, existem recursos geotérmicos de alta entalpia. Alta entalpia pensa que é muita energia acumulada. E, obviamente, que existem recursos geotérmicos de muita energia acumulada. Estamos a falar de uma zona que é atravessada por um rift. Portanto, esta aqui também tem que ser verdadeira. Agora, pergunta 3. É para ordenarmos aqui os vários acontecimentos que deram origem à geodinâmica terrestre, formação e evolução da Islândia. Portanto, obviamente que a primeira coisa que temos logo que ver é que tem que se dar a primeira fragmentação da Pangeia, não é? Tudo se deu origem com a fragmentação da Pangeia, portanto essa tem que ser logo a primeira letra a considerar. A fragmentação da Pangeia dá origem a quê? À abertura do Oceano Atlântico. O que é que ocorre no Oceano Atlântico? O que é que ocorre no submarino? Lavas é a almofada, aquelas pilolavas que ocorrem no oceano, não é? Portanto, isso tem que ser o que está a seguir. Depois, a atividade vulcânica vai passar de submarina a subaérea, vai passar a ser na superfície, não é? Portanto, início da atividade vulcânica subaérea na Islândia, que vai levar à formação de praias de areia negra, portanto, praias resultantes de atividade vulcânica, que até está aqui referido no texto, que estas praias de areia negra resultaram do quê? Da rápida erosão desencadeada pelos adiares, não sei o quê. Erosão do quê? De todas estas rochas magmáticas que haviam na ilha. Acho que também não era uma pergunta assim muito complicada. De acordo com os dados, a formação da Islândia ocorreu num contexto tectónico, rift. É lembrar que a formação da Islândia está associada a um rift. Se é um rift, é um fenómeno distensivo. Estamos a formar crosta. Distensivo. Temos aqui duas opções, que é distensivo associado à existência de falhas inversas ou distensivo associado à instalação de um rift. Obviamente que era assim, porque já vimos que é um rift que está ali. E falhas inversas são associadas a tensões compressivas e não distensivas. O teto sobe em relação ao muro, lembrem-se disso. Portanto, se há alguma coisa que sobe em relação à outra, há uma pressão assim e não assim. Assim, uma coisa vai descer em relação à outra. Portanto, é de facto a C. Depois, em alguns locais da caldeira do vulcão Krafla afloram então rochas com 75% de sílica. Como já tínhamos visto, rochas provenientes de magma ácido. De acordo com os dados, pode inferir-se que estas rochas resultaram da diferenciação do magma básico, são riólitos, têm uma porcentagem de minerais máficos, resultaram da recristalização de minerais félsicos, são melanocráticas e apresentam fenocristais de piroxinas. Portanto, se as rochas têm 75% de sílica, são rochas provenientes de magma ácido. Portanto, recristalização
de minerais félsicos e podem ser riólitos se solidificam à superfície ou granitos se solidificam em profundidade. Porquê que aqui a resposta é a? Porque se há uma pequena parte ao pé de rochas, todas elas resultantes de um magma pobre em sílica, se há uma pequena parte que é rica em sílica, provavelmente estas rochas resultaram da diferenciação do magma básico. Lembram-se daquela questão da diferenciação do magma, que pode ocorrer por vários motivos, não é? Se há uma pequena parte de rochas ricas em sílica no meio de tantas pobres, ocorreu ali algum tipo de diferenciação. Deve buscar aqui os principais mecanismos de diferenciação magmática. Portanto, tínhamos aquela em que havia mistura de magmas, tínhamos aquela em que eram as rochas encaixantes que iam alterar o magma que ali estava, não é? Temos a cristalização fraccionada, não é? Tínhamos todas estas formas de diferenciação magmática. E de facto, aqui parece que foi de facto o que aconteceu. Nós olhando para as outras opções, lá está. São riólitos e têm grande percentagem de materiais máficos. Até poderiam ser riólitos, mas não têm grande percentagem de minerais máficos porque têm 75% de sílica. Os minerais são félsicos. Em relação a C, resultaram na recristalização. Ai, eu agora é que reparei na burrada que eu fiz aqui. Porque, desculpem, malta, não é recristalização, é solidificação de minerais félsicos. Porque, como é óbvio, assim a C poderia ser. Por isso que a C não pode ser, é porque aqui não é recristalização, é solidificação. Recristalização, estamos a falar de rochas metamórficas. Desculpem, foi um erro meu. Monocráticas e apresentam fenocristais de piroxenas, não, elas são leucocráticas. Portanto, de facto, aqui a resposta certa só poderia ser a A. Desculpem pela minha burrice aqui em relação a C. Agora, na Groenlândia, na Escócia e na Irlanda foram identificadas rochas constant. Portanto, estão aqui basicamente a dizer-nos que há rochas com a mesma idade nestes 3 sítios e estão-nos a perguntar como é que houve o afastamento e era basicamente olhar aqui para o mapa e ver o que é que se afastou do quê e em que sentido. E no caso, olhando para o mapa, nós vemos que a Groenlândia está de facto a afastar-se e está a afastar-se da Escócia devido ao movimento de placas tectónicas. É um bocado óbvia esta resposta. Ela não se afastou para sudoeste. Sudoeste seria para aqui e ela está exatamente no sentido contrário. As rochas da Irlanda apresentam uma idade idêntica às rochas da Islândia. Não porque na Islândia estão-se constantemente a formar novas rochas porque é uma zona de rift, portanto a idade não será igual. Esta bateria não dura absolutamente nada, porque a bateria carregou a 100% e ela foi abaixo 2 vezes durante a gravação deste vídeo, portanto está aqui comprovado que a bateria da câmera não dura nada. Eu sei que estou tipo com 2 horas de filmagem, mas isto é ridículo. Enfim, problemas à parte, vamos terminar este exame, que isto me está a enervar. Estava a dizer, obviamente, que a idade das rochas da Islândia não pode ser igual à idade das rochas da Islândia, porque estamos numa zona de rift, portanto, a idade das rochas que estão mais afastadas do rift são obviamente mais antigas do que aquelas que estão a ser formadas aqui. Portanto, a Irlanda está aqui, as rochas na Irlanda serão obviamente mais antigas do que as rochas aqui, não é? Na zona de formação de rochas do rift, da formação de crosta, não é? E depois as rochas da Islândia são as mais recentes devido à destruição da litosfera, exatamente ao contrário, devido à criação da litosfera, devido à formação da litosfera. Na Islândia existem organismos pertencentes ao domínio Arqueia capazes de suportar temperaturas muito elevadas. Considerando o seu habitat e as características que os distinguem dos organismos do domínio bactéria, podemos considerar que os seres do domínio Arqueia se desenvolvem em solos arenosos e apresentam diferente organização solar. Malta, Arqueia e bactéria têm o mesmo nível de organização solar, que é o quê? São procariotas. Portanto, a A está excluído.
em nascentes termais e apresentam diferença. E nem fazia sentido em solos arenosos, né? Estamos a falar de temperaturas muito elevadas. Em nascentes termais e apresentam diferentes níveis de organização molecular, não são unicelulares, não é? Em fumarolas e apresentam diferenças no modo de nutrição. Esta sim, em fumarolas, altas temperaturas, diferentes modos de nutrição, sim, porque temos bactérias fotossintéticas e os arqueia não são fotossintéticos. Em solos basálticos e apresentam diferente organização estrutural. Porque as bactérias, não é, são fotossintéticas, os arqueia não são fotossintéticos. Em solos basálticos e apresentam diferente organização estrutural, mais uma vez, esta não faz grande sentido porque a organização estrutural não é diferente, solos basálticos também não está a fazer sentido, fumarolas e apresentam diferentes modos de nutrição, é de facto o que faz mais sentido. Para determinar a localização do epicentro de um sismo é necessário utilizar, obviamente, os sismogramas, porque o que é o epicentro? É aquilo que na superfície corresponde, em linha vertical, ao hipocentro, que é o que despoleta, não é despoleta um sismo? Isto não está a soar bem, mas acho que vocês estão a perceber o que eu quero dizer. E, portanto, depois o que é que são os sismogramas? São... agrupam os vários níveis de intensidade sentidos a partir do epicentro do sismo, portanto, nas zonas à volta do epicentro do sismo. Portanto, é de facto nos sismogramas que nós vamos encontrar o epicentro do sismo. A intensidade máxima pode ser registada em vários locais que não correspondem ao epicentro, não é? Porque a intensidade máxima pode englobar uma zona vasta, a magnitude não, porque nos sismogramas nós estamos a ver a intensidade e não a magnitude do sismo. As características litológicas do local também não têm muito a ver, porque o sismo pode começar em vários pontos diferentes, não é bem as diferentes características litológicas do local que vão fazer aqui alguma coisa. Depois temos então a última pergunta, finalmente, que eu acho que já estou mais fácil de dizer do que eu fiz. Entre 20 de março e o final de junho de 2010, ocorreu uma erupção do vulcão com um nome super estranho, cuja localização se observa na figura 4b e na figura 5. Portanto, onde é que ele está? Está aqui, o senhor vulcão. A 5 de março de 2010, antes do início da erupção, considerando os dados da deformação florestal obtidos por GPS, as autoridades irlandesas evacuaram as populações que viviam próximo da base do vulcão. No mês seguinte, as cinzas da erupção originaram a paralisação quase generalizada dos transportes aéreos europeus, pois podiam causar avarias nos motores dos aviões. E depois a pergunta é, mais uma vez aquela pergunta lógica que tem dois tópicos. Porquê que, por um lado, o facto do vulcão estar numa zona com glaciares apresenta um elevado risco para as populações que vivem próximo da sua base e, por outro, a emissão de uma elevada quantidade de cinzas que paralisou o transporte aéreo europeu. Não é? Porque é que o facto do vulcão estar perto de um glacial deu origem a estas duas coisas? Claramente uma pergunta com dois tópicos. Vocês aqui tinham que olhar para a palavra-chave, que é glaciar. Glaciar, altas temperaturas, água. Glaciar, água. Portanto, todos os constituintes da lava do vulcão vão ficar o quê? Na água. Água é essa que vai chegar às populações que vivem junto à base do vulcão. Agora, para além disso, esta lava fluida a elevadas temperaturas, em contacto com o gelo, vai originar uma atividade explosiva em que há muita libertação, lá está, de cinzas, porque eles disseram que as cinzas da erupção obrigaram a paralisação quase generalizada dos transportes aéreos europeus. Porquê? Porque a lava, em contacto com o gelo, vai levar à evaporação do gelo. Tanto que dizem mesmo que a lava em contacto com o gelo, em contacto com a neve, pode ser mesmo muito perigosa para as populações. Pode formar grandes explosões, dá origem mesmo a um fenómeno de vulcanismo
explosiva, é muito perigosa e, portanto, foi por isso que também levou à paralisação generalizada do transporte aéreo europeu. Malta, basicamente foi isto. Espero que este vídeo vos tenha esclarecido, espero que tenham gostado das minhas opiniões, das minhas dicas, enfim, do que estivemos a fazer neste vídeo, que deve estar enorme, não sei, isto teve alguns problemas técnicos também pelo meio. Mas pronto, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ter explicações comigo para o ano, também entrem em contacto comigo e vemos no próximo vídeo. Tchau!